Bem-vindos ao canal Enfermagem do Momento. Nesse canal você irá encontrar tudo sobre enfermagem. Tire todas as suas dúvidas aqui comigo. Aqui você encontra tudo sobre cálculos de enfermagem, assuntos que caem em processos seletivos, protocolos atualizados, técnicas de enfermagem, cuidados específicos em UTI, pronto-socorro, curativos, protocolo de sepse e muito mais. Venha aprimorar seus conhecimentos no meu canal. Sejam muito bem-vindos. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre catéter de PICC. Um catéter muito bem utilizado hoje nas enfermarias, na clínica médica, na clínica cirúrgica, onde os pacientes que têm uma rede venosa difícil, se faz necessário do médico ou do enfermeiro habilitado funcionar e instalar esse catéter para a utilização de medicações, onde o paciente acaba ficando bastante tempo internado, necessitando de uma antibiótico terapia por mais de 10 dias. Então, se faz necessário a instalação desse catéter de PICC. Então, vamos lá. Catéter de PICC. O que seria o catéter de PICC? Você já ouviu falar sobre catéter de PICC? Antigamente, o catéter de PICC ele era utilizado somente em crianças e neonatologia. Esse em geriatria e em pacientes adultos. Por quê? É um paciente que tem um custo-benefício super interessante e a utilização dele se faz necessário, evitando a instalação de catéter central em veia jugular e subclave. Então é um catéter central de inserção periférica, tá? Então ele é um catéter, é um dispositivo intravenoso inserido na veia do braço que se estende até o coração. Então ele é um catéter venoso de inserção periférica, por isso ele se chama PICC. Então a gente faz a leitura de trás para frente. Catéter central de inserção periférica. Então o enfermeiro habilitado, ele faz um curso de passagem de PICC e ele aprende a instalar esse catéter utilizando um ultrassom e logo após a instalação desse catéter se faz necessário fazer um raio-x para confirmar esse catéter e assim o médico faz a liberação desse catéter, tá? Quais as indicações do catéter de PICC que nós temos aí? Então o paciente que vai necessitar de uma antibiótico terapia por um longo prazo, um paciente que precisa receber NPP, hoje chamada de NPT, que é a nutrição parenteral total, né? Um paciente que precisa da terapia, da quimioterapia também é uma indicação. Paciente que vai receber hemoderivado também pode receber pelo catéter de PICC. Aí se faz necessário a instalação de um catéter de Power PICC, que ele tem um calibre maior, né? Um paciente que em crianças ainda se utiliza bastante lactentes e também serve para o catéter de Power PICC. Então, essas são as possíveis indicações para o catéter de PICC. Quais são as vantagens de se utilizar um catéter de PICC? Ele evita que se faça no paciente múltiplas punções de veias. Então o paciente ele vai ter uma lesão maior, ele tem um menor risco de infecção em comparação de outros catéteres vasculares que nós temos aí no mercado. Ele tem uma melhor relação de custo-benefício do que os catéteres venosos de inserção central. Então ele é mais barato do que se utilizar um catéter venoso de duplo lumen, de triplo lumen ou um intracat. Então por isso hoje o catéter de PICC ele é muito bem utilizado nas enfermarias, nas clínicas cirúrgicas, tá? E também nos pronto-socorros. Então o paciente que vai ficar internado bastante tempo, o catéter de PICC ele é muito bem-vindo. Então o que nós devemos tomar cuidado quando o paciente está utilizando o catéter de PICC? Primeiramente, logo após a passagem desse catéter de PICC, o enfermeiro habilitado ou o médico vascular que passou esse catéter, ele vai solicitar um raio-x de confirmação. Fazendo esse raio-x, nós vamos então verificar onde está locado esse catéter, se ele está central ou ele está biclável, entrando praticamente na veia cava lá no átrio direito. Então o que vai acontecer? Nós podemos utilizar esse catéter desde que o médico ele coloque em prescrição, coloque em
em evolução que nós podemos utilizar sim esse catéter de PICC. Então, estando habilitado, estando apto, autorizado a utilização, nós vamos então iniciar a infusão das drogas que está na prescrição médica. Então, o raio-x ele vai confirmar isso. Então, feitos os registros pelo médico, nós vamos então começar a infusão de medicação nesse catéter. Antes disso, você não deve utilizar esse catéter. Logo após a passagem do catéter, a enfermeira ou o médico vascular, ele vai colocar um Start Lock, que é esse dispositivo que vocês estão vendo aí no vídeo. Colocando o Start Lock, a enfermeira ela vai colocar um tegaderme em cima do catéter para poder fixar esse catéter. Então vai ter o Start Lock embaixo e o tegaderme por cima desse catéter, fixando esse catéter. Então, a cada 7 dias, nós vamos trocar esse curativo. Só quem troca curativo de catéter de PICC é enfermeiro, tá bom? Então, o enfermeiro ele vai trocar o curativo do catéter a cada 7 dias ou, se necessário, quando o catéter apresentar algum tipo de sujidade. Então, sempre fazendo os registros pertinentes, ok? A avaliação do catéter de PICC ela deve ser diariamente feita pelo enfermeiro, onde o enfermeiro ele vai inspecionar, assim como o técnico também deve inspecionar a inserção do catéter, verificando se esse catéter não está exteriorizado, porque logo no momento da passagem do catéter é feita uma anotação pela equipe do PICC, no caso, ou pelo enfermeiro responsável, ou médico, quantos centímetros ficou exteriorizado ou se não teve nenhuma parte exteriorizada do catéter. Então, todo dia deve-se observar sinais flogísticos, presença de dor, de rubor, de alguma intumação, algum endurecimento no local, calor e saída de secreção. Deve ser aferido diariamente, mensurado diariamente pelo enfermeiro a circunferência do membro que foi puncionado o catéter de PICC. Por quê? Essa circunferência deve ser feita todo dia pela enfermeira e feito a anotação em anotação de enfermagem e evolução de enfermagem, para verificar se não tem presença de trombose ou extravasamento no local da inserção desse catéter, porque se a circunferência ela estiver aumentada diariamente, é porque tem algo errado acontecendo com o local de punção desse catéter de PICC. Então o enfermeiro tem que ficar atento e anotar. Isso são protocolos de todas as instituições, tá? Então, como que se faz o curativo? A primeira troca de curativo, logo após a passagem do catéter de PICC, deve ser feito após 24 horas do procedimento realizado pelo enfermeiro habilitado pela passagem de PICC. Os outros curativos, eles podem ser feitos a cada 7 dias. Caso o curativo apresente sangramento na inserção do sítio de punção do catéter de PICC, pode ser feito um curativo naquele local com gaze e colocar um tegaderme por cima. Se esse sangramento ele persistir, pode-se utilizar o curativo com alginato, porque o alginato ele ajuda bastante na cicatrização desse local do catéter de PICC. Isso é uma prescrição normalmente estipulada pela equipe de PICC e pelo estomoterapeuta, tá? Então, é um curativo muito bem utilizado que ajuda bastante no local da inserção onde tem esse sangramento. Então, no dia a dia, se não tem sangramento, não há necessidade de utilizar gases, somente o tegaderme na inserção do catéter de PICC, tá? E o Start Lock também pode ser trocado a cada troca de curativo, você troca o Start Lock. A manutenção do catéter de PICC realizada pela equipe da enfermagem, técnicos de enfermagem, auxiliares e enfermeiros, é sempre higienizar as mãos antes de manipular o catéter de PICC, fazer a asepsia, né, do catéter de PICC, lá da região onde nós vamos fazer a medicação. Então é sempre importante as conexões serem higienizadas, feito a asepsia com álcool a 70%, utilizando suave, tá? Sempre utilizar seringa de 10 para salinizar o acesso. Nós sempre lavamos o catéter de PICC com 20 ml antes de soro fisiológico, 20 ml de soro fisiológico antes e 20 ml de soro fisiológico depois. Hoje nós temos essa seringa que vocês estão vendo aqui no vídeo, que é a seringa que já vem pronta, é a famosa salina, né,
que nós utilizamos para salinizar o acesso venoso. Então você sempre utiliza 2 seringas dessa antes de administrar a medicação no catéter de PICC e 2 seringas dessa depois de administrar a medicação que vai ser infundida no paciente. Nunca esquecer de higienizar as mãos antes e após cada procedimento e na hora de manipular o catéter de PICC por risco de infecção, tá? Então, normalmente nós utilizamos a salinização. A salinização ela tem uma durabilidade, normalmente a cada 3 horas é importante, ou pelo menos 4 horas você salinizar o catéter de PICC para que ele não obstrua, tá? Então, se obstruir o catéter de PICC, ele tem o maior risco de obstrução. Nós sempre utilizamos a técnica de turbilhonamento para salinizar a veia do paciente, para salinizar o catéter de PICC desse paciente. Quando o paciente ele vai tomar banho, sempre proteger a região do catéter de PICC com um plástico, para que não molhe esse catéter, porque esse paciente pode ter risco de infecção, então você não pode molhar o catéter de PICC desse paciente. Comunicar imediatamente caso o curativo esteja sujo ou não esteja aderido na pele, quando tem presença de sangue e sujidade, comunicar o enfermeiro para que ele possa executar e trocar esse curativo imediatamente, porque esse sangramento ele pode trazer risco de infecção para o paciente. Então, sempre devemos utilizar, fazer teste de refluxo, fazer o flush. Se tiver resistência, comunicar o enfermeiro para que ele comunique a equipe de PICC para que possa ser sacado esse curativo, tá? Existe uma dúvida muito grande se pode ou não coletar sangue. Eu particularmente não gosto de coletar sangue do catéter de PICC. Então é dito que não é recomendado coleta de sangue do catéter de PICC. Se você puder evitar coleta de sangue de catéter de PICC, é importante, seria muito bacana. Então colete de um outro acesso periférico o sangue. Então eu não acho interessante a coleta de sangue do catéter de PICC, porque você pode trazer risco para esse paciente, ele pode perder esse catéter de PICC. Mas tem pessoas que coletam sangue do catéter de PICC, ele não tem um refluxo tão bom para que você consiga coletar, a não ser que seja um Power PICC. Se o paciente tiver com catéter de Power PICC, até pode coletar sangue, porque ele tem um calibre maior. Aí seria bacana, até você pode utilizar para coleta de sangue, tá bom? Como que é o procedimento para remoção do catéter de PICC? Em algumas instituições, o enfermeiro ele pode, desde que habilitado, sacar o catéter de PICC no momento da alta. Existem algumas instituições que você convoca a equipe de PICC para poder vir sacar o catéter de PICC. Então, terminado a terapia, o paciente vai ter alta, então o catéter ele vai ser sacado e esse paciente ele pode ir embora. Então é feito um curativo compressivo no local da punção e com isso o paciente vai ter a alta dele, tá? Então aqui vocês têm a imagem do catéter de PICC com o Start Lock e o Tegaderm sobre o catéter de PICC, tá? Aqui vocês têm um catéter de Power PICC que tem as 3 vias, onde você está vendo a salinização do acesso, então é um catéter um pouco mais calibroso, o catéter de Power PICC, tá? Então, sempre que realizarmos o curativo, sempre colocamos a data, quem fez o curativo, para que a gente tenha um controle que a cada 7 dias eu preciso trocar o curativo desse catéter de PICC, tá bom? Então, sempre observar sinais flogísticos na inserção do catéter. Tá? Aqui é a imagem do catéter de PICC, como ele fica dentro do corpo. Ele vai em veia, acaba passando pela subclávia, né? Então vai no braço, passa pela subclávia, entrando então a ponta dentro do átrio direito. Então o catéter ele acaba ficando dentro do átrio direito, por isso ele é chamado de catéter central de inserção periférica. Aqui a visualização do catéter de 3 vias, né? Que nós temos catéter de PICC de 2 vias e de 3 vias. Então aqui você tem uma outra imagem só para ilustrar. Tá? Mais uma vez você tem uma imagenzinha mostrando como o catéter é inserido no braço, chegando até dentro, próximo do átrio direito do coração do paciente, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. A você que não é inscrito no meu canal, convido a se inscrever, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que eu irei postar. Muito obrigado a você que chegou até o final desse vídeo. Tchau, tchau!